No vídeo anterior, eu afirmei que, de acordo com o apóstolo Paulo, o sétimo dia era apenas uma sombra de Cristo. De modo que quando Cristo, que é a substância, a concretização, veio, nós não temos mais necessidade da guarda do sétimo dia. E aqui cabe dizer que o quarto mandamento da lei, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele tinha então um aspecto moral e um aspecto cerimonial. O aspecto moral é o princípio do descanso, o princípio de que o povo de Deus deve observar um dia em 7. Por isso diz, 6 dias trabalharás. Então veja que estas palavras implicam nada mais do que após 6 dias de trabalho nós devemos descansar e santificar o próximo dia depois do 6º. E esta é a nossa obrigação perpétua que não pode ser mudada. Mas essas palavras de forma alguma determinam quando estes 6 dias devem começar e dessa maneira quando será o descanso do Shabat. Por isso é que Paulo afirma em Colossenses no capítulo 2, versos 16 e 17, que o sábado, ou seja, o sétimo dia, acabou na cruz de Cristo. Isso quer dizer que o aspecto cerimonial que diz respeito ao dia em si, o dia sétimo, terminou. Isso quer dizer também que o dia em si não fazia parte da exigência moral do mandamento. Portanto, se não fazia parte, poderia ser, obviamente, mudado, como de fato foi. Agora, nós não podemos esquecer que há sinais claros do Novo Testamento de que os discípulos não apenas abandonaram o sétimo dia, mas eles também passaram a se reunir no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprirem o aspecto moral do quarto mandamento, ou seja, o princípio de um dia em 7. A esse primeiro dia da semana eles passaram a chamar de o dia do Senhor, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então deixa eu mostrar agora a vocês algumas evidências para isso. Em primeiro lugar, eu devo dizer que o fator que impulsionou os discípulos no Novo Testamento a se reunirem no primeiro dia da semana foi, sem dúvida nenhuma, a ressurreição e as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Como era de se esperar, meus queridos, os primeiros cristãos eles tinham uma ligação muito forte com esse dia, porque foi o dia em que selou a obra da redenção do nosso Salvador. O sétimo dia da semana, o sábado dos judeus, marcava o fim da obra da criação. Já o domingo, o dia do Senhor, marca o fim da obra da redenção. Então a Bíblia fala de duas criações, a antiga e a nova. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra e descansou no dia sétimo. Por isso a antiga igreja do Antigo Testamento deveria comemorar esta obra da criação no sétimo dia. Mas em Cristo começou uma nova criação. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E agora, o povo dessa nova criação deve comemorar essa nova criação no dia em que Deus descansou dela. E qual foi esse dia? Bom, nós vamos ver em Hebreus capítulo 4, verso 10. Aqui o autor de Hebreus faz um paralelo entre o descanso de Deus da criação original, da primeira criação, com o descanso de Cristo da obra da redenção. Ele diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O autor de Hebreus está dizendo que Cristo descansou da sua obra de redenção, assim como Deus descansou da sua obra da criação. Com isso, ele está dizendo que existe um paralelo entre o descanso da obra da redenção efetuada por Cristo com o descanso de Deus na obra da criação. E nós sabemos que Deus descansou da criação no dia sétimo, mas Cristo descansou da sua obra quando ele ressurgiu dentre os mortos no primeiro dia da semana. Quando ele ressuscitou, seu estado de humilhação então chegou ao fim e ele terminou e consumou a sua obra de redenção. A mesma coisa nós podemos dizer do Salmo 118, versos 22 a 24. Nessa passagem nós aprendemos que o dia da ressurreição de Cristo deve ser celebrado com santa alegria pela igreja do Novo Testamento. Vejamos o que diz. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele.
A pedra aqui é Cristo, e ele foi rejeitado e recusado pelos construtores, os judeus, especialmente quando eles o condenaram à morte e o crucificaram. Mas esse ser rejeitado se tornou a pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, diz o texto. Ou seja, o mesmo Jesus que foi humilhado e desprezado pelos judeus é também o mesmo Jesus exaltado na sua ressurreição. Agora atentem no argumento do Salmo. Enquanto ele estava no túmulo, ele estava como uma pedra rejeitada pelos construtores. Mas quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, então ele se tornou a pedra angular, a pedra principal. É assim que o apóstolo Pedro entende esse texto em Atos capítulo 4, verso 10 e 11. Tomai conhecimento, vós todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Agora veja que o texto do Salmo diz na sequência: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Ou seja, o dia em que Deus exaltou seu Filho se tornou para os crentes um dia de júbilo e regozijo em Deus. Este é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pensem comigo. Paulo diz que na primeira criação tudo foi feito por meio de Cristo e para Cristo. Ou seja, Cristo é o autor da obra da criação, da qual o sábado judaico no Antigo Testamento era um cerimonial. Foi ele quem trabalhou 6 dias e descansou no 7º de todas as suas obras. Mas agora, na obra da nova criação, no dia 7º, que era o dia do descanso da velha criação, Cristo estava preso nas cadeias da morte, no estado de humilhação. E ele permaneceu aprisionado no sepulcro nesse dia e tomou outro dia para poder descansar, o domingo. Para os judeus, portanto, o 7º dia era um dia de alegria, porque eles o guardavam em comemoração às graciosas e gloriosas obras de Deus na criação e na libertação do povo do Egito. É isto que está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Mas para a igreja do Novo Testamento, a noiva de Cristo, não é apropriado regozijar-se quando o noivo permanece no túmulo humilhado. Enquanto Cristo está preso pelas cadeias da morte, o noivo está ausente da igreja, e isso deveria nos levar ao choro e não à alegria. Mas quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, então este é o dia da alegria para o povo de Deus, porque, como disse Pedro, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós somos gerados de novo para uma viva esperança. Este é o dia que o Senhor fez, o dia da ressurreição. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Esta é a razão pela qual nos reunimos no domingo e não no sábado da velha criação. Agora nós devemos lembrar também que o Senhor não apenas ressuscitou nesse dia, mas também apareceu aos discípulos pelo menos 5 vezes para lhes fortalecer a fé. Por exemplo, em João capítulo 20, verso 19, está dito que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: a paz seja convosco. Em João capítulo 20, versículo 26, novamente diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Observe comigo a expressão reunidos. Ao que parece, isso não era uma reunião acidental, mas sim algo que designava uma reunião proposital. Brian Schwartley observa que esse padrão de aparição é cuidadosamente mencionado na Escritura. Jesus escolheu o primeiro dia da semana para fortalecer a fé dos apóstolos, instruí-los na doutrina, dar mandamentos a eles, ter comunhão com eles e participar do partir do pão. Outra coisa importante relacionada ao domingo é que, além de Jesus ter se levantado da morte nesse dia e ter encorajado seus discípulos nesse dia, foi também no primeiro dia da semana
que Jesus, o nosso Senhor, voltou para a sua igreja na pessoa do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E é interessante que o texto novamente diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nesse dia, que era um domingo, Jesus veio para a sua igreja. A igreja cristã, portanto, nasceu num domingo, e foi nesse dia que os cristãos realizaram seus primeiros batismos. O grande teólogo e avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards, no seu sermão sobre a perpetuidade e a mudança do Shabat, comentando sobre este assunto, diz o seguinte: é evidente que Cristo, de propósito, honrou peculiarmente o primeiro dia da semana, o dia em que ressuscitou dentre os mortos, ao aparecer nele de tempos em tempos aos apóstolos. E ele escolheu este dia para derramar o seu Espírito Santo sobre eles, como lemos no 2º capítulo de Atos, pois isto ocorreu no Pentecostes, que se dava no primeiro dia da semana, como está em Levíticos capítulo 23, versos 15 e 16. Cristo também honrou este dia ao derramar o seu Espírito sobre o apóstolo João, ao lhe conceder visões, conforme está em Apocalipse capítulo 1, no versículo 10. Achei meu Espírito no dia do Senhor. Ora, sem dúvidas, com isso Cristo queria distintamente honrar este dia. Então, se você ainda tem dúvidas sobre isso, saiba que a razão central dos cristãos se reunirem no primeiro dia da semana é o fato histórico de que Cristo descansou da sua obra de redenção nesse dia, ressuscitando dentre os mortos, e nesse primeiro dia da semana ele escolheu aparecer repetidamente aos seus discípulos. Não é à toa, então, que após a ressurreição de Cristo, os discípulos passem a se reunir no primeiro dia da semana para a celebração da ceia do Senhor. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículos 6 e 7, nós encontramos o apóstolo Paulo adorando com a igreja do Senhor no primeiro dia da semana. Depois dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O que temos aqui é um culto no domingo. Como diz o presbítero Solano Portela, Lucas nos deixa nítida a impressão de que aquela reunião não era esporádica e aleatória, mas sim uma prática sistemática dos cristãos. Esta era uma reunião periódica no primeiro dia da semana, conjugada com a observância da Santa Ceia do Senhor. Isso quer dizer que, vários anos após a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, a prática da igreja do Novo Testamento era a adoração pública no primeiro dia da semana. Alguns adventistas fazem objeção a isso, afirmando que o propósito dessa reunião no primeiro dia da semana não era cultuar a Deus, mas sim se despedir do apóstolo Paulo. Mas veja que Lucas nos informa claramente qual era o objetivo daquela reunião. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Sendo assim, os discípulos não se reuniram simplesmente para a despedida do apóstolo Paulo. Eles se reuniram sim para celebrar a ceia do Senhor. É importante lembrar que no contexto, conforme diz aí o versículo 16, Paulo se apressava para chegar a Jerusalém, mas mesmo assim ele esperou uma semana inteira em Troade. A pergunta é: por que ele esperou uma semana em Troade se ele se apressava para chegar em Jerusalém? A única explicação é que ele esperou esses 7 dias a fim de poder participar da reunião regular dos discípulos no primeiro dia da semana e tomar a ceia com eles. Do ponto de vista adventista, era de se esperar que essa reunião fosse no dia anterior, no sábado. Isso possibilitaria que Paulo viajasse mais cedo de Troade, no pôr do sol do sábado ou no amanhecer do domingo. Todavia, o culto não foi no sábado. Em vez disso, eles se reuniram no primeiro dia da semana. Isso porque essa era a
prática dos discípulos de se juntarem para partir o pão no domingo. O comentarista do Novo Testamento, Simon Kistemaker, corrobora esse ponto de vista e afirma que os discípulos se juntaram naquele dia para a celebração da Santa Ceia e não especialmente para se despedir do apóstolo Paulo. Com essas evidências, fica claro então que não há nada no Novo Testamento afirmando que os cristãos do primeiro século continuaram a reunir-se no sábado para o culto a Deus. Pelo contrário, as evidências apontam para o fato de que, em decorrência da ressurreição de nosso Senhor, os primeiros cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Como diz Jonathan Edwards, é evidente pelo Novo Testamento que este era, pela direção dos apóstolos, o dia especial do culto público na igreja primitiva. Este era o dia costumeiro em que se reuniam para partir o pão, e isto é evidente com a aprovação dos apóstolos, uma vez que pregavam neste dia. Outro texto que trata desse assunto também é o de 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Após ter falado exaustivamente sobre a teologia da ressurreição, Paulo ordena que a igreja reparta os seus bens com os necessitados da Judeia. Ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. A pergunta é: o que esse texto prova sobre o domingo como dia do Senhor? Deixa eu lhes mostrar duas coisas importantes a partir desse texto. Em primeiro lugar, o dia da coleta. O que chama a atenção aqui é o dia em que os discípulos deveriam recolher as suas ofertas, no primeiro dia da semana. A pergunta é: por que tem que ser o primeiro dia da semana e não o sábado? Por que não poderia ser a sexta, a quarta ou a quinta? Jonathan Edwards mais uma vez argumenta que é porque Paulo está sob a orientação do Espírito Santo, querendo nos mostrar que agora a igreja se reúne no primeiro dia da semana e não no sábado. Por esta razão, Paulo insiste nisso, que seja feito nesse dia específico da semana, como se nenhum outro fosse tão bom ou tão apropriado e adequado para tal obra. Então, o fato do Espírito Santo escolher o primeiro dia da semana e não outro dia, pressupõe que para a igreja cristã havia algo único com respeito a esse dia, e esse algo, sem dúvida nenhuma, era a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz que essa reunião no primeiro dia da semana não era uma prática apenas da igreja de Corinto, mas de todas as igrejas da Galácia. Fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Sendo assim, essa passagem prova que as igrejas apostólicas, elas conduziam seus cultos de adoração pública no primeiro dia da semana. Esse era o dia do descanso do povo de Deus naqueles dias. Ainda um texto que fala sobre o assunto é Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como que de trombeta. Aqui João fala de um dia que é distinto de todos os outros dias. Mas talvez você me pergunte: como é que nós sabemos que esse dia do Senhor aqui é o primeiro dia da semana? Afinal de contas, todo dia é o dia do Senhor. Mas como bem observou Brian Schwartley, você deve lembrar que a intenção de João é nos dizer quando ele teve aquelas visões. E se por dia do Senhor ele queria dizer qualquer dia da semana, então como isso nos informaria sobre quando esse evento teria acontecido? Na realidade, o termo que João usa aqui significa um dia que pertence singularmente ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, o dia em que ele ressuscitou. Esse termo é usado só uma outra vez no Novo Testamento, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, acerca da ceia do Senhor. Lembrem-se que a ceia do Senhor não é uma refeição comum, e sim uma refeição que pertence peculiarmente ao Senhor e foi designada para celebrar o seu trabalho redentor e comunicar graça ao seu povo. De modo semelhante, o primeiro dia da semana é chamado de dia do Senhor, porque é o dia que pertence peculiarmente ao Senhor
e foi designado para comemorar o término da sua obra de redenção e comunicar graça ao seu povo. Então, quando o Apocalipse foi escrito, a expressão Dia do Senhor já era um termo técnico teológico para se referir ao domingo como o dia da reunião do povo de Deus. Portanto, desde os dias dos apóstolos, os primeiros cristãos já se encontravam no domingo para cumprirem o aspecto moral do quarto mandamento. E isto foi estabelecido muito antes do que os adventistas têm dito por aí. Agora, isso se torna muito mais evidente quando nós consideramos os aspectos históricos desta questão. Os adventistas dizem que o domingo é a marca da besta, e que foi a partir do imperador Constantino que a igreja começou a guardá-lo. Mas documentos antigos da fé cristã atestam o fato de que os cristãos se reuniam no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Vejamos algumas fontes históricas. Primeiro, nós temos o Didaquê. Didaquê é um catecismo cristão escrito entre os anos 60 a 120, provavelmente na Palestina. É o documento mais importante da era pós-apostólica e é a mais antiga fonte da legislação eclesiástica que possuímos hoje. No capítulo 14, verso 1, o livro exorta os primeiros cristãos a se reunirem no dia do Senhor. Ele diz: reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei. O dia do Senhor aqui é a mesma expressão usada por João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O dia que pertence especialmente a Cristo, o dia que marcou a sua obra de redenção, o dia em que ele ressuscitou. Além disso, nós temos Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João e mártir no Coliseu de Roma. Ele diz em sua carta aos Magnésios o seguinte: porém, após a observância do sábado, deve todo amigo de Cristo observar o dia do Senhor como festa, o dia da ressurreição, a rainha e comandante de todos os dias da semana. A Epístola de Barnabé também é um dos documentos mais antigos da igreja. No que diz respeito ao santo sábado do Senhor, o autor diz o seguinte: guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos e, tendo aparecido, ascendeu ao céu. Justino Marte, que viveu entre os anos 100 e 165, escrevendo por volta do ano 140, disse o seguinte: no dia de domingo celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se lê, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. E por fim, nós temos Jerônimo, pai da igreja do quarto século, que também afirma algo importante sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. É por isso que ele se chama dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Como vemos pelo testemunho dos pais da igreja primitiva, e diferentemente do que afirmam os adventistas, nos seus primeiros dias a igreja cristã não guardava o 7º dia, mas o dia glorioso da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o domingo. Nós, como herdeiros dos apóstolos de nosso Senhor, devemos nos reunir nesse dia para o culto solene ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor Deus escolheu para ressuscitar o seu Filho da morte e marcar a sua obra de redenção. Esse é o dia que ele mesmo assinalou como sinal da sua obra de redenção. Esse é o dia em que nós devemos nos reunir como lembrança eterna do que Cristo fez em nosso lugar. Esse é o dia que deve ser separado dos demais para que a obediente igreja do Senhor cumpra os deveres morais requeridos no 4º mandamento. Esse é o dia que o Senhor já fez. Esse é o dia do Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos